E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um tutorial aqui que era muito aguardado, muita gente tendo problema com esse tipo de conexão, que é o Virtual Desktop, para jogar os jogos do seu PC Gamer no seu Oculus Quest sem fio e com uma qualidade legal, sem travar. Eu vou passar todas as configurações que eu reuni aqui para tentar ajudar você a conseguir ter a melhor experiência possível no sem fio. Então vamos lá, tutorial rápido e sem enrolação. Vamos entrar primeiro nesse site aqui, o vrdesktop.net, que é o site oficial do Virtual Desktop. Você vai baixar o Virtual Desktop Streamer, que é para o seu computador. Aqui, onde está em laranja, Download Streamer App ou Download Streamer App Beta para Mac, se você usar Mac, né? Se for o Windows, que é a minha opção, você baixa o de cima aqui. Eu já tenho ele baixado e instalado para agilizar. A instalação é normal, como qualquer outro aplicativo. É só clicar, vai baixar, você seleciona para salvar na área de trabalho para ser fácil de encontrar, instala ele, pronto. Isso não, acho que não precisa explicar. E depois o que a gente tem que fazer? Comprar, tem que comprar mesmo, tá? O aplicativo Virtual Desktop no Quest. Tem que comprar, não dá para ser o da Steam, não dá para ser pirata, tem que ser ele comprado na Oculus para poder fazer esse sincronismo bem certinho e ninguém ter problema nenhum. Aqui já tem o link se você quiser comprar usando seu computador, né? Oculus Quest Store ou Oculus Go. Também pode usar esse aplicativo, né? Aí o Oculus Quest Store, você abre aqui, vai abrir a loja da Oculus, você loga a sua conta aqui em cima, eu já estou logada, e aí você pode vir aqui e comprar, né? Simplesmente comprar o Virtual Desktop aqui. Ou então, dentro do seu Quest, você também pode comprar ele, ou também pelo aplicativo do seu celular. No aplicativo do PC, eu procurei e não achei ele. Acho que porque ele pega meio como se fosse outra plataforma e tal, mas aqui nesse link dá, no aplicativo do celular dá, e dentro do Quest também tu consegue. Então, instalou aqui dentro do Oculus do Quest, você pode comprar por aqui, depois é só ir no Quest em aplicativos e ele vai estar lá. Eu vou cortar daqui a pouquinho o vídeo e vou mostrar no Quest como é que faz o sincronismo, tudo certinho, as configurações que você faz dentro do Quest, as configurações que faz no PC. Instalou no Quest, instalou o streamer aqui no PC. Então o que a gente vai fazer? Vou mostrar primeiro aqui dentro do computador, que a gente já está aqui. Depois eu vou para a parte do Quest. Vamos lá. Abrindo o Virtual Streamer, é esse aqui. Ele fazendo isso, ele já está streamando seu PC. Né? O Quest vai achar ele e já vai funcionar. As configurações que eu vou passar é para melhorar a conexão, para deixar mais leve e tal. Se você quiser deixar padrão como vem, pode deixar padrão como vem. Se ficar bom para você, sucesso. O meu aqui ele já está configurado, né? Então eu recomendo que vocês copiem essas configurações aqui. Né? Eu não lembro o que vem assinalado aqui, mas eu imagino que isso aqui é para ajustar o bitrate automaticamente. Isso aqui eu tenho certeza que foi tirado para não ficar oscilando, né? Que é ruim na realidade virtual, fica oscilando aí, tipo, imagem boa, imagem ruim, imagem boa, imagem ruim. Aí vai ficar complicado. Melhor você setar manualmente a imagem lá dentro do Quest e aqui tirar isso automático. Começar com o Windows, isso fica a teu critério, né? Se você quiser já deixar para ele iniciar com o Windows, ele vai iniciar, já vai abrir, já vai estar streamando o Virtual Desktop, só liga o Quest, pronto, né? Aqui é para ele já minimizar aqui na barra, ele iniciar e já ficar minimizado. E é isso aí. O mais importante, na verdade, é esse bitrate aqui. E selecionar o microfone automaticamente, isso aqui é legal deixar aqui o Computer Speaker, eu deixo porque senão o som sai também no computador, tá? Esse Multi-Computer Speaker, vamos ver assim para ser mais fácil. Ele, se você deixar ele desativado, vai começar a sair som no computador e no Quest ao mesmo tempo, né? Aqui, Virtual Audio Driver, tudo para funcionar o som quando você estiver jogando. Você precisa colocar o seu username da Oculus aqui. Ele vai estar desse jeito, você digita e salva. Se você não sabe o seu username da Oculus, você pode entrar no aplicativo da Oculus e olhar. Ou quando você abrir o Virtual Desktop, eu vou mostrar logo depois no Quest, aparece o seu username. Aparece assim
o Virtual Desktop e tem lá o seu username. E você só copia de lá e bota aqui, né, para não ter erro, tem que ser exatamente igual. O codec, que é uma coisa muito importante aqui, é 264, porque é um codec mais leve, né, melhor de trabalhar. Você pode deixar no automático, mas não é recomendado. É bom deixar em 264 mesmo. E aqui o que ele faz? Check for interfering apps. Ele olha se tem algum aplicativo no teu computador interferindo na conexão. Se eu colocar aqui agora, ele vai dizer que a minha gravação de vídeo aqui da NVIDIA está interferindo. Então, uma coisa que é recomendada, não é obrigatório, mas é recomendado, é desativar a gravação da NVIDIA, né? O overlay, na verdade, não só a gravação. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora como é que faz. Né? Caso vocês não saibam, abre o GeForce Experience aqui da NVIDIA. Se for AMD, eles também têm o programa deles, também tem que desativar. Você vem em configurações e aqui, ó, overlay no jogo. Aperta aqui para desativar. Não posso desativar agora porque eu estou gravando. Se eu desativar, cancela a gravação. Então desative. Não é obrigatório. Se você pode tentar jogar, eu já tentei aqui, funcionou meus games com ele ativado. Então fica a seu critério. Se der uma travada, alguma coisa, fica meio ruim o desempenho, desativa que vai melhorar. Nem que seja pouco, mas melhora. Outra coisa que é altamente recomendável fazer é desativar a Xbox Game Bar. Na verdade, tudo assim que é de gravar a tela, de coisa, é recomendável desativar. Como é que desativa a barra de jogo do Xbox, né? Vamos botar aqui e vamos colocar barra de jogo. Configurações da barra de jogo. Aqui, ó. O meu está desativado aqui em cima. É só fazer isso. Deixa desativado que vai ser sucesso. Algo que é importante lembrar é que você tem que cuidar para não deixar nada aberto no seu computador quando for fazer esse streaming, porque você está mandando a imagem de um jogo, provavelmente pesado, para o seu Oculus Quest. Então, se você usa programas torrent, baixa filmes, baixa música, baixa qualquer coisa, desativa, né? Se você usa os navegadores ali os outros de outros games, tipo Uplay, Origin, que seja qualquer um, Epic Games, sai de todos, vem aqui, botão direito, sai em todos. Deixa só o que tu vai usar, para não ficar carregando a sua internet e você ter pouca banda para trabalhar. Outra dica muito importante é o seu PC tem que estar conectado no cabo, no modem. Ele sai do PC e vai no seu roteador, no seu modem, via cabo. Não é Wi-Fi, é via cabo. E o que ele precisa também, se você puder, né? É conectar ele com um cabo Cat6 ou superior. É um cabo de qualidade melhor, né? Aquele básico fiozinho azul que a gente tem, que é mais fininho, é o Cat5, né? Aquele lá eu coloquei aqui e não consegui usar de maneira alguma. Só dava erro. Mudei para o Cat6, está perfeito, perfeito. Conecta de primeira, não preciso clicar em nada, só abrir o programa aqui, abro lá, já aparece meu desktop. Consegui jogar a quase 15 metros de distância aqui do meu roteador. Então recomendo fortemente botar um cabo bom, não é caro. Eu comprei 10 metros, paguei R$ 40, então não é caro, dá para fazer esse investimento. E isso é bem importante. Outra coisa muito importante no PC, os drivers do PC precisam estar atualizados. Todos os drivers, placa de vídeo, né, driver de placa-mãe, tudo que for, driver de áudio, todos os drivers de USB, né, é bom sempre estar tudo atualizado no seu PC, né? Claro, o USB aqui não vai usar para fazer o streaming, mas é bom sempre atualizar todos os drivers. Até quando você for usar o cabo link, tem que estar tudo atualizadinho. Então, se você não sabe atualizar os drivers manualmente e tal, baixe no Google o Driver Booster. A gente só abre o Google aqui e escreve Driver Booster. Aqui a gente já acha o Driver Booster para o Windows. Super fácil. Baixa a versão mais recente, instala no seu PC, bota para ele escanear. Se ele pedir para apagar, é só botar que não quer pagar. E instala os drivers que ele achar que estão desatualizados. Logo depois, desinstala o Driver Booster. Não deixa ele pesando no seu PC. Ele vai aparecer aqui do lado, você bota o botão direito e desinstalar no Driver Booster. Super fácil. E é bem importante que tudo esteja atualizado. Se você puder, atualize seu Windows também. Se não sabe atualizar o Windows, escreve update aqui, ó, já vai verificar se tem atualizações e atualiza o seu Windows. É isso aí, então. Eu acho que a parte do computador
Está tudo certo. Vamos passar para a parte do óculos agora. Qualquer coisa, se eu lembrar de alguma coisa do PC, eu já falo nessa parte do óculos mesmo ali. Vamos lá então. Fala pessoal, estamos aqui então com o Virtual Desktop aberto. Para abrir ele é super simples, só apertar em Aplicativos, Virtual Desktop, ele vai abrir aqui nessa tela. O que a gente tem aqui? O PC que já conectou sozinho, lá em cima a nossa rede, a velocidade, embaixo aqui Environments, desculpa pelo inglês maravilhoso. Nós temos aqui a sala que a gente está. A gente pode mudar, né? Ó, Home Theater. Olha só que maneiro. Teatro enorme. Assim ficou melhor de ver até. Aqui no fundo é o vídeo que eu estou gravando para vocês. E aqui você pode mudar tudo, auditório, bem legal, bem grandão, olha só que massa. Enfim, vamos lá. Aqui vocês podem brincar bastante depois. Na aba Games, a gente consegue aqui encontrar todos os jogos, né? Pode ser que não apareça todos, mas dá para encontrar pela área de trabalho ali. Aqui são jogos que a Oculus detectou. Abrindo aqui vai abrir pelo aplicativo da Oculus, não pela Steam. Em Input vai aparecer os seus controles, né? E dá para fazer algumas configurações e o que cada um faz, os atalhos do Virtual Desktop. Settings. Aqui não é tão importante ainda porque isso aqui é a configuração dessa sala que a gente está, né? A gente consegue botar para autoconectar o programa, no caso. Essa resolução aqui seria para igualar a resolução do óculos e do seu monitor, né? Isso é recomendado, mas eu não uso, até porque meu monitor é Full HD e o óculos é quase 4K. A qualidade do lugar que a gente está em médio, mas pode botar em alto, vocês que sabem, não tem problema nenhum. Frame rate do local, 60, 70, 80, 90. Aqui a qualidade da transferência do desktop. Não preciso, acho que, mostrar cada local, coisinha dessa daqui. Isso aqui é mais sobre essa área aqui e o programa, né? A iluminação, qualidade da tela, você pode baixar escurece lá o desktop lá no fundo. Outras coisas sobre o áudio, coisas avançadas aqui e tal, mas o mais importante pra gente hoje é aqui, ó, streaming, que a gente vai querer jogar os nossos jogos e tal. Isso aqui que é o mais importante. Em qualidade dos gráficos VR, eu deixo em médio no meu aqui. Eu tenho um RTX 2080 Super. Ainda não testei em heights, mas o que eu falei para vocês na parte do PC ali? Isso aqui é tentativa e erro, a gente vai precisar testar. Porque eu tenho um PC, você tem outro, outra placa-mãe, outra internet, tem outro modem, outro cabo. É tudo diferente. Outra casa, né, que tem mais paredes ou menos paredes. Então, isso aqui é relativo, mas o jeito que está aqui é para funcionar, né? É a configuração básica. Aqui eu coloco em médio, fica muito bonito já o jogo. Eu posso testar em height, vou testar em breve, peguei o Quest há pouco tempo ainda. VR Frame Rate. Você pode testar em qualquer um que você quiser. Eu deixo em 72 porque eu preciso dar conta tranquilo e até eu acho que sobraria para jogar em 80 ou 90, mas deixo 72, não me incomoda. Tenho que fazer alguns testes, quero aumentar esse VR Bitrate, aumentar pro height aqui, dar umas testadas bem boas, mas enfim. Aqui é a taxa de atualização da tela do seu Quest, né? Você pode botar esses 4 números aqui que ele vai aceitar. O que é isso aqui? Se o teu jogo tiver, o PC estiver dando conta tranquilo do jogo, ele vai bater esse FPS. Se o PC não estiver dando conta, vai cair o FPS. Então, se você está jogando, eu botou aqui 90, mas o PC está dando conta de 70, recomendo botar em 70, para ele ficar bem estável sem dar enjoo. Beleza? Eu vou ensinar aqui já como é que mostra para saber se está estável ou se não está. A VR bitrate seria a. Como é que eu vou explicar isso de uma maneira mais fácil? A quantidade, vamos dizer, ele está te mandando a imagem do PC para cá, né? E quanto mais você coloca aqui, mais qualidade ele consegue mandar, né? Só que quanto mais qualidade tu mandar aqui, né, que você pode puxar para um lado e para o outro, mais latência vai ter, né? Mais talvez um delay vai acontecer, porque está mandando muita imagem, às vezes não dá conta. Então o que o pessoal recomenda? Botar de 100 para baixo, né? Esse 65 do meu PC aqui, ele já veio configurado de 65. Eu deixei em 65, gostei do resultado e nem mexi ainda. Eu pretendo mexer isso aqui tudo, aumentar aqui, aumentar aqui, aumentar aqui, para ver até onde que o PC dá conta, né? Mas 65 eu gostei muito, fica muito legal, eu recomendo para vocês. Mas você pode ir até 100. Se quiser passar de 100, eu tenho um amigo que joga 120.
não tem problema. Se você não sentir um delay, não sentir enjoo, não sentir que vai fazer algum movimento e na tela dá depois, né? Você tipo, bater com a espada e vai depois lá, não tem problema. Ficando bom para você, show de bola. Aqui você consegue mexer na claridade da tela também, outras coisas, dar uma extra na latência, um buff, uma melhorada no vídeo e tal. Mas eu não mexi nada disso aqui. Isso aqui é mais se você estiver tendo problemas, você coloca. Como para mim ficou muito bom, eu não mexi. Tá? Do jeito que está aqui é para funcionar para vocês. Se não funcionar, você ativa alguma coisa dessa daqui, mais latência, né? Ó, vai ajudar a reduzir os glitches no tracking. Se você estiver tendo uns bugs assim ao mexer com a mão e tal, ative isso aqui para tentar dar uma melhorada. Esse vídeo buffering, ele reduz stutters ocasionais, que seriam riscos na tela, quebra de imagem, essas coisas. Mas esses dois aqui aumentam a latência, que seria a demora para a imagem vir do seu PC e até o óculos. Isso pode dar um delay maior. Então eu não mexi ali porque não precisou. Aqui para melhorar a cor, vídeo e tal. Isso aqui é muito importante. Show Performance Overlay. Eu gravei videozinho curto aqui, já vou passar na sequência desse, que é mostrando com isso aqui ativado e desativado. Isso aqui ele mostra como o teu PC está rodando o game, quantos FPS, igual tá aqui embaixo, assim mais ou menos, frame rate, vídeo, CPU, uso de CPU, de GPU. Só que ele mostra dentro do teu jogo, assim, no teu colo. Bem útil mesmo isso aqui. Agora aqui, fechou. Se você deixar como está aqui, é para funcionar certinho no seu PC. Se quiser copiar, copiem, não tem problema nenhum. E pode ir melhorando depois ou piorando se o PC for mais fraco que o meu, né? Pode botar aqui em streaming no LoL, pode botar 60 FPS e como o seu PC rodar. Em vídeos, aqui eles estão em desenvolvimento, ele vai escanear provavelmente todos os vídeos do seu PC e já aparecer aqui. Agora aqui, você tem aqui Launch, Steam VR e tem Kit também. Se você deixar abrir um jogo, vai aparecer aqui com o controle esquerdo. Você aperta o botão menu aqui onde eu estou apontando, eu acho que deve dar para ver. É o botão menu aqui da mão esquerda. Esse botão ele tira e coloca o Virtual Desktop na tela. Então, você apertando ele, vai aparecer essa tela toda aqui e vão ter mais opções aqui. Quando o jogo estiver aberto, vai ter Switch, que é trocar, para desktop, e Switch to VR, que é trocar para o VR. Então, se você abrir algum jogo no desktop e ele não for para o VR, você clica o botãozinho menu aqui na mão esquerda e bota Switch to VR. Vai estar escrito aqui. Eu não posso fazer agora porque se eu sair e abrir um jogo nesse momento, a minha gravação lá atrás para. É uma coisa meio rupestre aqui que eu estou fazendo, mas foi o jeito que eu consegui para gravar rápido e já postar. Mas é bem fácil. O jogo estando aberto vão ter as opções aqui, Switch to Desktop, Switch to VR. Se você quiser ir para um desktop com o jogo rodando, só clicar e segurar esse botão menu aqui da mão esquerda, que ele vai aparecer essa tela. Aí tem que segurar quando estiver dentro do jogo, senão ele vai abrir o menu Steam. Segura e bota Switch to Desktop. Ele vai para o seu desktop. Ou muda para o VR. Aqui é para lançar este VR, mas não precisa clicar aqui. Só se você quiser lançar este VR, vai abrir este VR, vai aparecer os jogos da Steam, você abre. Mas você pode simplesmente minimizar tudo, né? Aperta o botão aqui, ó, vem para cá, minimiza o que você tem na tela e abre o jogo que você quiser pela área de trabalho. Ou por aqui para o Games também, sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. O vídeo está aqui na sequência, agora eu vou mostrar para vocês eu abrindo o game ali, o Eleven Table Tennis, que é de jogo de tênis de mesa, e mostrando essa configuração aqui do Show Performance Overlay. Vou mostrar um pouco também sobre esse menu abrindo e fechando isso aqui, para vocês verem funcionar bem ali durante o jogo. Vai aparecer também. Abrir essa opção que eu vou mostrar aqui agora, você aperta o B no controle em cima do ícone. Ou você clica lá em Launch Steam VR, como eu falei, aparecem os jogos da Steam, você abre. Ou abre pela óculos, como eu ensinei ali agora há pouco. Está abrindo o nosso jogo aqui, o de tênis de mesa, o Eleven. Olha só a ferramenta que eu falei no vídeo anterior aqui agora. O frame rate, latência, taxa de bits, o codec que a gente está usando, tudo certinho especificado aqui. Os quantos milissegundos de resposta, qualidade de gráfico, se a gente ativou a latência extra, se ativou o buff do vídeo que eu mostrei ali atrás, se o PC tem internet, tudo bem certinho.
Então, mas para mostrar essa ferramenta aqui que é muito útil, incomoda um pouco aqui na frente durante o game, né? Mas é mais para a gente ver assim como está rodando. Ah, rodou bem? Beleza, a gente já sabe a configuração que é. Pode desativar, é só apertar o botão controle da mão esquerda ali e segurar, vai abrir o Virtual Desktop e você desativa. E não precisa ficar usando. Aqui a mesa está meio desalinhada, tá? Mas é porque eu tô com o modo guardião desativado, aí ele perdeu o chão aqui. Mas é isso aí. Eu voltei aqui para o Virtual Desktop, só para mostrar para vocês onde é que ativa e desativa aquela opção ali, ó. Desativei, voltei pro jogo, sumiu. Simples assim. Ah, na minha mão apareceu outra coisa ali, porque eu estou jogando pela Steam. E na Steam eu já tenho o FPS VR, que é um programa que mostra tudo aquilo ali também. Na verdade não mostra tudo, mas mostra a temperatura da placa de vídeo, FPS, outras coisas mais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que seja útil. Compartilhem com os amigos para que todos possam conseguir fazer essa configuração e estar jogando todo mundo junto aí feliz da vida. Deixem o like aí se possível. Agradeço muito e valeu!